uma formatação não é melhor para a gente aprendendo a cada dia. Pois bem, vamos aqui, deixa eu só achar aqui o... Então, veja, a gente está aqui com o nosso slide, né? A gente falou algumas coisas desse slide e ficou faltando resolver algumas coisas no slide, né? Uma dessas coisas era exatamente algumas questões ligadas aqui, né? A gente falou, olha, onde tocarem a sola dos seus pés, né, o pisar, será o vosso, será vosso. A gente deve lembrar, né, gente, que aqui eles usam a palavra, ó, a sola, com a palavra CAF escrita por extenso, tá vendo? Então, CAF aqui, olha, é essa letrinha aqui mesmo, mas ela está escrita por extenso. E ela é uma das letras que, quando é escrita por extenso, não tem 3 letras, só tem 2, tá vendo? O CAF mesmo e o PI final, ou FEI final, né? Porque essas 2 letras são duplas. Elas podem ter o som de K e elas podem ter o som eh, de Rá, né? RAF ou CAF, tá vendo? Se ela tem um pontinho dentro dela, ela é o quê? Ela é CAF, senão ela é RAF. E aí muda o som também, porque ou ela pode ter som de CH, ou ela pode ter som de K. Caso o pontinho esteja dentro dela, ela tem um som de K. Se não tem um pontinho, ela tem um som de Rá. Mas só que esse Rá aqui é com CH. Não é? Olha que legal. E a letra CAF aqui, ó, o FEI final, né? O FEI é outra mesma letra. O FEI é a letra P ou a letra FEI. Ela, no final da palavra, ela estica, assim o CAF também estica, caso esteja no final, e ela tem exatamente também essa estrutura. Se ela tivesse com um pontinho aqui dentro, ia ser CAP, mas não existe essa letra, né, com esse nome. CAP é CAF, tá vendo? Inclusive, se eu tiro o pontinho aqui de dentro, eu escrevo RAF, que é o outro nome da mesma letra, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, exatamente a palavra CAP. E qual é interessante aqui? Aqui eu tenho um numeral 100, aonde você pisar a planta dos seus pés, né? Então, veja, a sola dos seus pés. A palavra pé está aqui, ó, Hag, Lehen. Só que a gente sabe que o Kaf é Tiferet, que é o sol, o Pei representa ali exatamente Netza, que é Moshe. Então, veja, Yaakov, Moshe, que é Netza. Depois o Reish, que é Od, que é Haron. Temos o Gimel, que é exatamente Hesed, Abraham. O Lamed, que representa o mês, né, de Tisherei, que é quando a gente consegue restaurar a Torá. Agora aqui, ó, tá vendo? Agora é o Raf, tá vendo? Ó, aqui é o Kaf, mas aqui é o Raf. Então a gente tá vendo, ó, o Raf agora que também é Tiferet e o Men final, que representa a água, né? Inclusive, veja que coisa interessante, como a gente tem essas questões dentro da Torá, né? Então, a gente tem a palavra Lehen aqui, e aqui a gente tem a palavra Lahem, tá vendo? É a mesma coisa, só que aqui eu tenho o Reish e o Gimel, tá vendo? Eu tenho 2 letras que tem que se aprender a ler dessa forma, ó, Lahem, é a mesma palavra, ó. É só essas curiosidades que a gente tem que ver conforme a gente vai estudando a Torá, né? A gente vai pegando esses pequenos detalhes, tá vendo? Ó, é a mesma palavra. E a gematria, tanto de uma como da outra, se eu separo daqui, né, gente? Olha, se eu separo essa parte inicial, ó, Lehen é 90, e aqui também é 90, que é o mesmo que Sadik, tá vendo? Que é o caminho que o justo deve percorrer, ser um justo. Aí ele continua, ó, Adonai min ha midbar, ou seja, estava no deserto. E aí a gente falou da palavra Levanon ontem, só para a gente recapitular aqui, a palavra Levanon, ela tem um início, Lamed Beit, que são os 32 caminhos da Torá, a primeira e última letra da Torá, o coração também,
A Torá tem que servir o Eterno com o coração, e depois a palavra Num, que é o portal 50, que é Biná. Tudo junto aqui, tá vendo? Juntinho. Elas não estão separadas, Levanon. A parte que vem anterior aqui é um artigo, né? É um conector e um artigo, que na verdade é a segunda parte do tetagrama. Segunda parte do tetagrama. E aí, então, segue-se, né? Ó, ele fala aqui, ó, Nehá, veja só. E aí agora a gente tem a palavra que a gente vai estudar, ó, Perat. Tá vendo? Exatamente a letra que está, o Prat, na verdade, né? A palavra Prat, e ela está aqui bem o quê? Ela está bem, ela é bem curtinha, ela tem uma grande representação dentro da Torá, a palavra Prat. Tá vendo? Tem guematia de 680, o Pei, ó. Veja como o Pei está envolvido aqui dentro, né? O que a gente aprendeu ontem? Que o Pei representa a Torá oral, não foi? E aí segue aqui, ó, Vead, Raim, Aharon, né? Ó, Haaron, Aharon, né? E, e segue depois Ie, Ii, Reie, Gavilerem. De novo a palavra lerre, ó, agora se repetiu aqui embaixo. Ó. Aqui, olha, ela se repete aqui, aqui e agora de novo aqui. Aqui agora, ó, aqui ela estava com eixo e agora ela está com Gimel Vav, tá vendo? Mas a palavra que nós vamos estudar é essa aqui, ó, Prat. O que é o Prat? Ó? O que está escrito aqui no português, mais ou menos, né? Não há uma tradução, a gente sabe que não há. Mas a gente lê só para a gente ter um entendimento, para poder sintetizar melhor as coisas. Veja, todo lugar que a sola dos vossos pés pisar, será vosso desde o deserto e o Líbano, desde o rio Eufrates. Está vendo? Esse aqui é chamado de rio Eufrates, ó, Nahá Prates. Está vendo? Então, Nahá Prates. E a gente tem vários segredos aqui constituídos, né, dentro desse sistema, mas eu vou procurar, gente, manter sempre mais simplicidade nos estudos, até para que vocês possam entender melhor, né? Vocês possam realmente aprender, guardar, sintetizar e poderem usar mais na frente, cada vez que vocês precisarem, tá bom? Muito bem. Então, a gente tem aqui o nome Prat, aqui em cima, não é? Que a gente já viu que é um rio, né? A gente falou ontem, lembra? Sobre as colinas, sobre a descida da água, enfim, as colinas lá por as colinas do Líbano, que eram brancas, etc. Tá vendo? Ó, aí o rio que corre, hoje a gente vai falar sobre o rio, né? Porque quando a gente tem uma ideia aqui de um sistema desse dentro da Torá, a gente está falando exatamente, ó, do rio, a gente imagina, né, o rio Eufrates, né? Ó, aqui é só uma metáfora, tá vendo? Ó, o rio que desce das montanhas, tá vendo? Exatamente algo assim fantástico que a gente vai poder analisar, tá vendo? Então, a grosso modo, a gente, né, vê, olha, o rio aqui está escrito como narrar, deixa eu só isso aqui, está aqui, ó, acho que está num versículo abaixo, está aqui, ó, narrar, tá vendo? E vocês vão observar uma coisa importante de se ver em cada vez que a gente observa a Torá. A primeira questão é que nós devemos sempre focar, olha, o que está falando aqui não é literal. Tem algo mais profundo aqui, e talvez, se eu já aprendi a ler o hebraico, eu tenho que ler, tenho que... Ou eu interpreto, não é? Veja, ou eu interpreto, ou eu vou lá e peço moré,
para ele olhar para mim o que está significando isso aqui, porque a gente está aqui para isso, tá? Para ajudar vocês. Não é para fazer o estudo por vocês, mas para ajudar vocês nos estudos de vocês, tá vendo? Ó, narrar, Perati. Vamos lá, gente. Quando a gente está falando aqui desses níveis, a gente está falando de uma coisa muito, muito bonita. Vamos ver lá. O que está falando? Preste atenção. Nós temos na Torá vários códigos que estão falando do mundo espiritual. O mundo espiritual, não é como a gente viu, a Torá coberta, a Torá não coberta, que são pássaros, lembram que são do mundo espiritual. O Lavan, que não é muito bem o que as pessoas imaginam, é o mundo de Etzilut, como a gente viu. Então a gente vai ver essa palavra. Ó, essa palavra aqui, narrar, vamos escrever aqui com vocês, vai ser muito importante também que a gente escrevendo, eu acredito que vocês também possam estudar melhor, entender melhor. Vamos escrever aqui, olha. Se eu tenho um num, né? O num já diz o sonzinho, né, gente? O num tem som de quê? De N, ó. O próprio nome da letra, se eu sei, ó, num, ele tem som de N. Olha, N. Aí aqui abaixo eu tenho, ó, um Sheva. E o Sheva tem som de quê? De E, ó. Ne, tá vendo? Agora eu tenho aqui um reizinho, tá vendo? Um rei, uma letra rei. E abaixo dele eu tenho um traço, que é um patar. Então, H, A, tá vendo? E no final um R, porque é Reish. Reish, tá vendo? O próprio nome já diz Reish. Então é R, olha lá, Nerá. É isso que está escrito aqui, ó. Isso é como se fala o quê? A palavra rio. Tá vendo que bonito? E do lado aqui eu tenho a palavra prate. Tá vendo que tem um Shiva aqui? Mas por que não é Perate? Por que é Prate? Porque o Shiva, perdão, o Pei, está fazendo esse sonzinho de P e não de F. Porque o Pei, ele tem, né, um pontinho dentro dele, tá vendo? Esse pontinho dentro dele faz eu saber que ele não é o Pei, ele é o Pei. Então veja que legal. Quer dizer, então, que se eu gravo, né, essa parte de que ele é um Pei, não é um Pei, eu tenho aí uma descrição fantástica para não errar nas minhas leituras do hebraico, né? Enfim, veja só. Então, ó, Nerá, Nerá e Perate, Perate. A palavra que não pode ser lida por Perate, por quê, gente? Porque aqui é um som fraco, tá vendo? Então, lê-se como prate. Esse cheiro aqui não é igual aqui, ó. Ele não é. Ele é lido prate, tá vendo? E aqui é lido Nerá, tá vendo? Nerá. Muito bem. O que acontece? Vamos botar aqui, ó. Então eu tenho PEI. Então eu tenho um PEI. Tá vendo? O Sheva ali, ele é absorvido. Eu tenho o Reish, que é R. Tenho agora que botar o sinal. O Kamat está aqui embaixo. Eu tenho pra T. Tá vendo? É assim que se fala. Então veja. Nerá é rio. E Prate, ela é o rio Eufrates, como se chama Eufrates. A gematria de Prates, vamos lá, vamos também aprendendo gematria aqui, olha. A gematria de Prates é a seguinte, 50, a gente sabe que o num é 50, e a gente sempre deve botar uma coisa, ó, o num, ele é muito importante, porque ele é o portal 50, mas veja só, ele também é constituído de algumas coisas muito importantes. Por quê? É a própria letra Nun que inicia tanto a palavra Nef como Neshama. A palavra Nef é aquela que está no nosso nível da árvore sefirótica, e o Neshama é exatamente a letra que está lá em cima em Biná. Tá vendo? Nef, aí no meio intermediário tem Rua, nas 6 sefirot. Então, veja só, eu estou aqui fazendo uma constituição com vocês, exatamente para a gente compreender. Ó, eu tenho 5, eu tenho 50 do Num, 5 do Rei, palavra Nerá, e eu tenho exatamente 200
da palavra Reish aqui. Eu tenho 200, veja. É uma constituição, uma construção bem legal aqui para a gente fazer já de manhã, né? Olha. Então, veja, tá vendo como eu tenho aqui a minha guimatria do Num, juntamente com o Rei, com o Reish, ó, tem uma guimatria. E essa guimatria, ela é super importante porque ela vai trazer para a gente uma análise profunda e para que a gente possa futuramente, vocês também, eu acredito que vocês já estão fazendo as gematriotas de vocês possam estar trabalhando com hebraico também, olha, né? Tirando segredos, aprendendo, e etc. Então, veja que legal, eu tenho a palavra rio aqui, muito legal, então, com gematria 250, e aí eu tenho exatamente o rio Eufrates. Está vendo a palavra prate, que é, né, 80 aqui. Ó, o P vale 80, tá vendo? Agora, ele pode estar com um pontinho dentro ou não, né? Ele vai ter o valor de 80. No caso, só muda a sonoridade. Vamos de novo aqui, então, botar o Reish aqui, tá vendo? Esse nosso Reish, ele vai ter o mesmo valor do outro, do rio Eufrates, tá vendo? Pode ser 200. E aí, finalmente, agora que eu tenho um Reish aqui, eu tenho 400 da letra Tav. Então, veja só. Eu tenho aqui duas formatações. A formatação verbal, veja, eu tenho uma formatação verbal, que é Nerá Prate. Então, anotem, Nerá Prate é como se fala rio Eufrates, que é o rio que eles iam atravessar, né? Este é um rio, e o Eterno faz uma promessa para eles: olha, aonde pisarem a sola dos seus pés, lembra? Olha o que ele fala aqui. Aonde vocês pisarem a sola dos seus pés, ó, Caf, na verdade a gente viu que Caf é 100, que, olha, a sola dos pés, né? Geralmente Caf é usado para mão também, aqui nesse caso está usando para falar de sola dos pés, né? E o que ele fala aqui? Ele fala, olha, onde vocês pisarem a sola dos pés, ou seja, ali o numeral é 100. Então, não é muito bem isso que está sendo falado, não, porque ele fala aqui, ó, aonde vocês pisarem a sola dos seus pés, é aonde vocês, tá vendo, ó, irem com seu corpo para consertar o quê? As sefirotes, porque a completude das sefirotes são 100. Olha como é que a linguagem vai mudando. Ela não é mais uma linguagem tão simples. Ó, eu tenho a árvore sefirótica aqui em cima do Kaf. Depois ele entra o quê? Ele entra aqui, olha, falando, ó, rei Gimel, tá vendo? O que ele está falando aqui? De Hesed, ele está falando de Hesed, que é bondade, e ele está falando aqui de Hesed, perdão. Aqui ele está falando de, tá vendo? Ó, vamos marcando aqui na árvorezinha, ó. Vamos dando um pontinho aqui em cima da letra para a gente ir percebendo, e como eu sei que vocês já sabem, mas só para vocês irem vendo o que ele está falando aqui, gente. Olha só que legal, ó. Então ele começa aqui, ó, Reish. Então ele está falando aqui, ó, dessa sefirazinha aqui que eu marquei aqui, ó, que é, tá vendo? Essa é a letra Reish hoje. Depois ele fala de Gimel aqui, tá vendo? Ó, o Gimel, que é Hesed, Rod e Hesed. Depois ele está falando de Lamed. Lamed já vai ser uma linhazinha que corre ligando tanto Rod como Yesod. Aqui eu fiz um pontinho aqui, ó, tá vendo? E aí ele fala de Kaf. Kaf ele está falando de quê? Dessa Sefirot aqui, ó. Tiferet. Depois ele está falando de letra Men. Aí ele está falando dessa ligação aqui. Ficou grosso, né? Ficou bem. Vamos lá, ó. Então vamos repetir, ó. Olha como que a gente vai ler o sistema da Torá. Veja, ali está falando do numeral 100, está falando da árvore sefirótica, aí o que é? Ó, onde pisar a planta dos vossos pés, né, vocês serão bem-sucedidos, é isso que está falando. Aí o que eu devo imaginar? Eu devo procurar na Torá os locais que falam da palavra pé. Onde a gente vê falando da palavra pé, gente, na Torá? Aonde? Vocês lembram?
a gente vê quando o Eterno fala com Moshe, tire a sandália dos seus pés, não é? E entre para o lugar que eu vou te ordenar. Mas o que o Eterno fala mais? Olha, vem para o lugar que tira os seus pés, mas ele não está falando. O pé, na Torá, representa o corpo. Como que a gente sabe isso? Por causa do rito de leviriato, onde um cunhado deveria trazer de novo a alma do irmão, para que ele pudesse habitar caso o irmão morresse sem filhos. É lógico que tudo isso é uma grande metáfora, né? Então, veja, então a gente tem, agora que fazer a Constituição, veja, agora que eu tenho a árvore aqui completa, eu estou entendendo isso, agora eu tenho que entender aqui, ó, Reish, Gimel, Lamed. Então, vamos lá. Reish é o quê? É essa sefirá aqui, ó, que é Ud, tá vendo? Que muitas vezes é chamada na própria Torá de Aharon. Isso mesmo, é Aharon, era um personagem, a gente sabe que era chamado de Aharon, que não é Aharon. Então, a partir de agora, eu sei que toda vez que falar de Aharon, está falando dessa sefirá aqui que eu já acabei de marcar. Veja, e é a letra Reish, que é ligado ao planeta Mercúrio. Mercúrio é uma coisa, faz parte da Constituição, da nossa vida, etc. Mas daqui está falando de níveis espirituais. Depois o próprio sistema cita aqui, ó, a letra Gimel, né? Em segundo lugar aqui que eu tenho é a letra Gimel, tá vendo? E essa letra Gimel, gente, ela tem um todo né? Tem um porquê de ser, porque ela representa essa outra sefirá aqui, ó, essa outra sefirá aqui, perdão. Ó. Então veja, então eu já tenho, ó, uma sefirá e eu tenho outra sefirá aqui, olha, tá vendo? São duas sefirás. Agora eu tenho a letra Lamed. Eu vou apagar aqui esse círculo, só para a gente, já que a gente viu até aqui, a gente entendeu o que é a letra Lamed. A letra Lamed, ela representa a ligação de Od com Netzah. Tá vendo? Que é exatamente o mês de Tisherei. O mês de Tisherei, tá vendo? Ó? Então, olha como que o Eterno está falando tudo de novo para Yehoshua, para ele não abrir mão da Torá. Tá vendo? Então, o Lamed está ali, que é exatamente a festa de Yom Kippur, onde tem a festa de Yom Kippur, a festa de Sukkot, Yom Noraim, está tudo constituído dentro da letra Lamed. E aí, o que acontece? Agora eu tenho aqui, ó, uma letra Kaf, tá vendo? Aqui eu tenho uma letra Kaf, tá vendo? Um pontinho aqui dentro da letra, gente, dá o som de K. Aqui eu não tenho, tá vendo? E aí é Ra, que é escrito não com RR, mas com CH. Mas nós lemos como RR. Então, veja, Hagelerhem, Kaf, ó, tem som de K, Gelerhem. Veja, então eu tenho o que aqui? Eu tenho, já vi as duas sefirotes, já vi a ponta, agora eu tenho o quê? Exatamente Tiferet, tá vendo? Ó, que é Yaakov, também chamado nesse caso de Yaakov. As letras transversais, como a letra Lamed, a gente sabe que são chamadas de tribos, e aqui é Benjamim. Tá vendo? Aí é chamado de Benjamim, ou Benjamim. Perceba, então, que é tudo uma constituição da própria Torá e da própria cosmologia, e etc. Ó. Agora, eu tenho a letra Mem. Tá vendo? A letra Mem. O que é a letra Mem? A letra Mem é essa ligação horizontal aqui da árvore da vida. Então, veja, nessa palavra aqui, que parece estar falando o quê? Ó, de Kaf, não é? Kaf, onde pisar a sola dos seus pés, está falando de uma coisa totalmente, incrivelmente maior. Ah, eu esqueci, eu falei da letra do Kaf, aqui do Sol e etc., eu não falei do Pei. O Pei é aqui, ó, é essa sefirotezinha aqui. Aqui eu falei que era a árvore completa, mas veja, o Pei, ele é essa sefirotezinha, tá vendo? Então, ó, olha que legal. O que a gente acabou de ler? Quer dizer, se eu consigo, além de ler, né, eu consigo fazer essa tradução, trazendo cada sefirote aqui dentro da palavra, eu já estou bem adiantado nisso. Então,
a gente fez essa microaula ali mostrando para vocês, para a gente vir aqui para agora entender a palavra, tanto a palavra que é rio, tá vendo? E aí há uma coisa estranha aqui, né? Por quê? Porque algumas coisas são bem apontadas dentro da Torá que você não vai ver fora de um nível cabalista. Por exemplo, deixa eu só conseguir marcar aqui. Acho que agora eu consigo. Então, por exemplo, você, nós, qualquer um, né, pode ter aí uma leitura formidável no nível peixe, é legal. Mas a gente não chega à conclusão. Por quê? Isso aqui vai ser sempre rio, mas nem sempre é assim. Vamos dar uma olhada aqui no livro de Obadias. Não para estudar Obadias, mas para ver uma palavra. Vamos ver aqui. Livro de Obadias. Obadias, um dos profetas menores. Ele está aqui, ele só tem um capítulo, a gente só quer mesmo ver uma coisa. Veja, o Obadias, ele tem uma promessa para o final, não é, de que ele subiria no monte, né, de Ezave, né? Na verdade, que eles subiriam o monte de Ezave, tá vendo? Então, diz aqui, ó, Vealu Moshim, ou seja, vários Machias, não é um Machia, nem dois, nem três, vários Machias, tá vendo, ó? Os libertadores, eles botam libertadores para não botar Machia, tá vendo, ó? Mas a palavra aqui é Moshim, tá vendo? Subiriam aonde, ó? Ao monte, essa palavra aqui é o monte, tá vendo, ó? A palavra Ra é o monte, ou montanha, tá vendo? Olha que coisa incrível, montanha, monte, a palavra, não sei se está, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês que estão aí no celular, para vocês poderem ver melhor. Acho que agora ficou bem melhor aí para vocês. Ó. Então, ó, reis e também reixe, tá vendo? É a palavra monte. O beit não. O beit ele não faz parte da palavra, né? Então, o beit ele fala subirão no, então ele faz aqui a palavra no, tá vendo? Então, tá vendo? Ó, como aqui, ó, Bemazibá, Nisba. Então, no altar, tá vendo? O beit ele faz o sonzinho do NO aqui. Pois bem, então veja só. Então, a palavra, olha que interessante, monte, esse é o monte de Sião, e depois diz aqui, ó, Lixafate, aí o monte, ó, agora é o monte de Ezave, tá vendo? Então, a palavra monte está aqui. Olha que legal. Vamos ver a palavra rio, não é? Olha como é que está a palavra rio aqui. Vamos levar nossa palavra monte aqui. Olha aqui, a gente já tem aqui o nosso monte, tem aqui os nossos personagens bíblicos, tem um rabino ali que está bem, né, bem confuso com tudo isso, como que pode a Torá estar usando tantas palavras assim, olha. E aí a gente só está aqui na palavrinha, vamos lá, ó. Vamos botar aqui a palavra Ra. E o que é a palavra Ra, gente? A palavra Ra é monte. A gente acabou de ver lá que é monte. Mas o que é engraçado aqui é como que essa palavra Ra, não é? Ela é tão parecida, ó, a palavra montanha e a palavra rio. Tá vendo? Olha que legal, é muito parecido. Parecem quase a mesma palavra, só tem uma diferença. A diferença que nós temos aqui da montanha, tá vendo? Olha, é uma letra eixo. Vamos ver já já, deixa eu só conseguir descer isso aqui, olha. Ó, aqui nós temos a palavra rio, e ali do ladinho, acima, nós temos a palavra montanha. Olha que legal, gente. Tá vendo? Ó, montanha. Agora, qual é a diferença da palavra montanha, que é na Ra, né, Ra, para montanha, que é Ra? Tá vendo? É só a letra Nun. O que mudou aqui é que aqui não tem a letra Nun e ali sim tem. Tá vendo que coisa legal? Então, veja, ó, Narra, Nerra, né, perdão, é montanha, olha, montanha, é como se fala.
Inclusive, tem duas montanhas, tem a montanha de Esav e a montanha de Jacó, e a palavra Ra, que perdão, gente. Olha o Moré já bugado aqui de manhã. Ó, a palavra narrar é rio. Olha, vamos consertar aqui, ó. Narrar é rio, não é? Narrar é rio, Nerrar é rio. Não dá para botar ali, tá muito espacinho pequeno. Ah, dá. Ó, Nerrar é rio e Ra é montanha, ó, corrigindo, ó, montanha. Tá vendo? Qual é a diferença de rio com Nerrar para montanha? Tá vendo? É apenas uma letra num. Essa letra nunzinha que está aqui, ó, ela não tem aqui na palavra montanha. Mas veja, é a mesma letra. Por que que a gente está falando isso? O sentido geral não é saber somente isso. O sentido geral é saber que rio e montanha se parecem, né? Tem muita coisa. Agora a gente vai para a Torá. Vamos ver lá no livro, deixa eu ver se eu acho aqui, Provérbios, deixa eu ver se é Provérbios. Só um instante. Tá aqui. Então veja aqui comigo, olha. Vamos ler aqui. Ó, o sopro vital do homem é a lâmpada do eterno, né? Então veja. Na verdade, ele está falando aqui que Ner, ó, isso aqui é vela, vamos ver aqui comigo, ó. A palavra vela, ela é a Ner de Adonai, tá vendo? Ó? Aqui é como a gente chama vela, tá vendo? Lâmpada, tá vendo? A lâmpada é Ner de Adonai, Neshamot Adam, Rufesh, Kou, Hadrei, Batem. Ou seja, a Nefesh, o Ner, a vela do Eterno, não é? Ali exatamente, que a gente chama de lâmpada, não é? É o sopro vital do homem, ou seja, é a Neshamá, que é a Neshamá, ou a Neshamot, ou a parte superior da alma, não é? De Adão, veja, Adão é toda a humanidade. Enfim, então, veja, mas o que eu tenho interesse aqui é na palavra né. Então, vamos ver aqui, a palavra né, que é o quê? A vela. Veja, a gente está falando de três assuntos totalmente diferentes, que é montanha, diferente no sentido de ser, do que representa, e agora a gente está falando da palavra vela, né? Tá vendo? Então, veja, a vela, a lâmpada do eterno, não é? É o que dá vida nefesh do homem. Agora vocês vão ver que a palavra ner também é muito semelhante, ó, também está aqui composta na palavra nerá, que é rio, tá vendo? Ó, ner, ó, eu tenho o começo, a primeira letra, e tenho a última letra, tá vendo? Veja, todas elas têm essas letras, que a gente viu que é o que? São também sefirotes. Agora a pergunta que fica aqui, será que o Eterno está falando realmente de um rio?
Será que o Eterno está falando realmente de uma montanha? Será que o Eterno aqui está falando de uma lâmpada, de uma vela? Será que é isso que a Torá está falando? É a pergunta que a gente faz. E por que a Torá, que é um livro espiritual, estaria falando de coisas físicas? Seria uma metáfora, não é? Como a gente tenta mostrar para vocês, ou seria algo que a gente deve levar no literal, como faz a maioria das pessoas? Por quê? Porque não param para pensar. Veja, então, vamos botar uma vela aqui, uma quantidade de velas, e a gente vai ter que entender agora o porquê disso tudo, para que no final a gente possa fixar nessa palavra e entender ela mais profundamente. Então, veja só, cadê a nossa vela? Está em algum lugar por aqui, vamos ver aqui. Está aqui. Então, temos aqui as nossas velas. Tá vendo, gente, como que a coisa fica bem séria aqui, olha. Tá vendo, ó? Ner é vela, tá vendo? Ner é vela, a vela. E Nerá é o rio, e Ra é a montanha. Todas elas têm as mesmas letras. Tá vendo que bonito? Todas elas têm as mesmas letras. Mas o que que diz lá? Ó, a vela do homem é a constituição do que o Eterno fez, é a Neshama. Ou seja, a gente está falando do ser humano, ou seja, da constituição da própria árvore sefirótica aqui. Por que que a gente sabe disso? Exatamente porque nós temos aqui, galera, deixa eu tirar o nosso mapa do Líbano aqui. Nós temos aqui exatamente, ó, primeiro nível que nós temos o quê? O nível de Nefesh, está aqui embaixo. Ó. Então, ó, o nível de Nefesh está aqui constituído aqui, e quem é que representa o Nefesh? Quem é que representa esse Nefesh? Quem representa o Nefesh é exatamente, gente, olha só, é exatamente um Nun aqui, ó. Qualquer Nun de qualquer palavra aqui, ó, esse Nun, ele representa o Nefesh, porque o Nefesh ele pode ser escrito com a letra Nun, que tem som de quê? A letra Nun ela tem som de N, tá vendo? Então, ela pode escrever a palavra Nefesh, tá vendo? Olha que legal. Aqui na parte central, nós temos, então, a constituição da palavra Rua, tá vendo? A Rua, que se escreve com o quê? Com Reis, tá vendo? Então, o Reis eu posso escrever Rua. E aí, o que que acontece? Eu tenho também um nível aqui que a gente falou lá na outra questão, a palavra Neshama, que também pode ser escrito por esse num aqui inicial, ó, da palavra Ner, aqui da palavra Nerha, só não tem na palavra Ra, tá vendo? Mas aí eu posso também escrever Neshama. Veja, essas três alegorias que a gente está falando, não está falando de algo literal, está falando de algo constituído por forças espirituais, que é todo o universo, todas as forças que foram colocadas como pequenas alegorias dentro da Torá. Então, veja, se eu tenho a palavra Ra, então eu tenho montanha? Não, eu tenho uma palavra que esconde um grande segredo aqui, que significa Rua, tá vendo? A letra Rei, Rua. Essa letra Rei, ela também pode significar os nomes do Eterno. Ó. Ela pode estar aqui em Malhut e ela pode estar aqui em Biná.
Mas ela também assume um outro local em questão de tribo, né? Ela pode ser essa ligação aqui, ó. A letra rei também ela constitui essa ligação. Tá vendo? Então, veja, o que eu estou falando aqui, ó? Ra, não é? Eu estou falando dessas letras reis. Pode ser a ligação aqui, eu tenho que ver o texto, o que está se falando. Pode ser o rei de Biná e pode ser o rei de Banhut. Ureix, eu estou falando aqui do nível de Rua, ou até mesmo da letra Resh que formou Ode. Tá vendo? E aí o que acontece? E eu tenho a palavra aqui, exatamente Ra, montanha, ó, que não é montanha, literalmente. Eu tenho a palavra Narra, que não é literalmente, não é? A questão de um rio, em algum lugar desse plano, e tenho a vela, que não é literalmente a vela. Tá vendo? Nefesh e Rua. E por que essa constituição é feita? Né? Por que é feita assim? Para que os cabalistas possam entender. E aí, gente, vocês estão conseguindo entender? Vou esperar a resposta de vocês aí, alguém se manifestar. Tô sim, Boré. Eu estou entendendo. Que bom, querida. Só você, né? Quem é que está falando? Que eu não estou lá vendo. Eu estou entendendo, sim. Ah, sim, eu sei quem é eu, não tô... Eu quem? Boré. Acho que pela voz é a Jael, né? Jael e Helena, Eliane. Tá bom. Falou. O resto das pessoas não entenderam? Não entendi, Moré. Tô entendendo, Moré. Pouquinho, mas tô entendendo. Então vamos para o que é? Vamos por parte, né? O que a dona Catarina não entendeu? Me explique, por favor. Ai, mestre, eu fui até a bolinha amarela na ave sefirótica, depois a outra. Daí para frente, não embaralhou aqui a minha cuca. Mas eu vou entender, vou entender. Então vamos lá. Vou explicar aqui para a senhora para depois ver o que a dona Ruth não entendeu. Veja, o que eu estou falando para vocês? Quando a gente lê, a gente está lendo aqui, gente, olha só, um texto, né? Ó, desde o deserto do Líbano. Ontem a gente viu o quê? Ontem a gente viu a palavra Líbano. Lembra que a gente viu exatamente? Eu estou indo aqui mais um pouquinho voltando, fazendo aqui um retorno. Ó, tá vendo? Aqui tem a palavra Líbano. Lamed Beit. Lamed Beit é a primeira e última letra da Torá. E num escrito por extenso, que é Binah, o Portal 50. Então, Líbano está falando de Líbano ou está falando de Torá? 32 caminhos de Torá. Então, não tem dificuldade. Falando de Torá. Não tem dificuldade aqui. Entender que Líbano não está falando de um rio. Agora vamos para a próxima Constituição. Depois eu avancei com vocês e fui falando para vocês, nesse próximo versículo, sobre, olha, as letras que constituem as letras hebraicas. Aí depois eu vim aqui para a palavra narrar. Num, leixe, irei. Expliquei, ó, um num, ele pode ser nefesh, ponto. Ele pode ser o portal 50 de Neshama, mas ele também escreve a palavra nefesh, a palavra nefesh que está aqui. Ele também escreve a palavra Neshama, que está aqui acima. Aí o que eu fiz? Viu? Que legal. E aqui está falando o quê? De rio. Eu fui com vocês lá no versículo de Obadias e falei, estou que nem um rabino. Ó. Um rabino está perguntando, tá vendo? E fui lá no livro de Obadias com você. Aí a gente viu o quê? A palavra Ra, que é monte, tá vendo? Eu falei o que com vocês? Olha, gente, preste atenção só aqui que legal, ó. A palavra Ra, que é hate,
ela está aqui também em cima. Está vendo? É a mesma coisa aqui, ó, é a mesma constituição. É a mesma coisa, ó, a palavra este está aqui, ó, está aqui, está aqui. Ó, vou botar uma setinha para vocês não poderem ver. E a letra rei também está aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver aí, gente? Estão conseguindo ver? Eu já deixo você falar. Tranquilo. Espera aí, fecha o microfone, porque senão vai atrapalhar. Depois eu deixo você falar. Então, veja só. Deu para entender aí, gente? Olha só. Deu para entender, dona Catarina, até aqui? Sim. Então, veja. Então, o que a gente está falando aqui? Olha, tem alguma coisa estranha, dona Catarina. Rio tem as mesmas letras da palavra montanha, só tem um num a mais. Um num a mais a gente acabou de explicar. Um num de Nefsh, Neshama, que é o portal 50, ou também pode iniciar a palavra Nefsh. Aí a gente falou, poxa, é legal isso, né? Então, tanto em Obadias quanto o próprio livro de Yehoshua estão falando das mesmas letras. Aí a gente falou, ué, mas por que a letra, a palavra vela, ela também, não é? Por que a palavra vela também tem duas letras aqui, ó, no Ureixe de rio, tá vendo? E Ureixe de monte. Então, veja, qual é a ideia aqui? É a gente explicar que a Torá não está falando exatamente de rio, nem de montanha, nem de nada disso. São sistemas espirituais. Veja, que estão todos eles dentro da palavra narrar. Tanto a palavra ner, que é vela, a vela nesse chamado homem, é a vela de Deus. O rio, que é o rio que a gente vai falar Eufrates agora, e a palavra monte, Ra, tá vendo? Tudo é uma coisa só. Tudo tem as mesmas letras. E está falando o quê? Da árvore sefirótica, que é a alma do homem. Então, veja, se eu tenho essas três palavras, né? Nerá, Ra e Ner, elas estão falando de níveis de alma. Em qualquer âmbito elas estão falando em nível de alma, até mesmo as letras, outras letras que vão ser divisões, elas vão estar falando em nível de alma. Então, veja, a palavra narrar não é, mas nerrar não é rio, nem a palavra ra é montanha, eles têm um significado, nem a palavra ner é vela. Veja, a palavra ner aqui é nefsh tirua. Por que eu sei que é nefsh tirua? Porque o texto do Provérbios logo depois diz o que para mim? Olha, ó, a vela de Deus, tá vendo? A vela do Eterno, ele é a Neshama do homem, tá vendo? Então, se eu já tenho a Neshamar aqui, então o que tem aqui, ó, escrito, ó, Ner? Não é vela, é Nefesh Tirua. Como se escreve Nefesh Tirua? Vamos botar em português, ó. O N lá, inicial, não é? Vai estar aqui no início, olha, eu não estou falando de nada literal, eu estou falando de coisas da alma, ó, Nefesh. Então, veja, a vela de Deus é Nefesh, é a Nefesh. A Nefesh é qual? É a base da nossa nível mais baixo de alma. E a Neshama, tá vendo? A Neshama, perdão, Urua, a gente viu o trecho lá, ó, Urua. Então, veja, quando eu estou lendo aqui a palavra Ner, ó, num trecho eu estou falando o quê? Nefesh Urua. Depois ele fala o quê? Depois é a Neshama do Eterno. Então, ó, aí o que acontece? A Neshama do homem, né? Então ele está falando de Adão, aqui com Reis, tá vendo? Ó? Esses três níveis de alma, eles têm que ser entendidos. Então, quando a gente toca no assunto, então agora vocês vão poder entender, poxa, realmente é algo, não é? Que a gente tem que parar para analisar, ó, do que realmente a Torá está falando. Aqui na linguagem física da coisa, parece que está falando de rio, parece que está falando de vela e parece que está falando de montanha, mas não está. Quer dizer, então quando está escrito lá que os sábios salvadores, eles subirão no monte de Ezave, não é literal? Não, não é literal. É algo, não é? Que não é literal. Agora veja aqui, o que eu extraí daqui? Eu extraí o segredo, ó. Não é montanha,
não é rio e não é vela. O que que as pessoas fazem? Elas pensam que é montanha e querem ir para Israel para subir a montanha. Elas pensam que é o rio, né? Eufrates ou Jordão, e elas querem ir no rio, ou Eufrates e Jordão. Elas pensam que é vela e elas acendem vela. Mas, na verdade, não é nada disso. Tudo está dentro do homem. Entendeste, Dona Catarina? Sim, senhor. Agora está claro. Entendi Dona... também. Entendi também. Entendeu também? Agora foi bem mais claro. Aham. Então, ó, Amei. a Rahel não é Rahel, a Leia não é Leia, tá vendo? O pássaro não é pássaro, ó, o Lavan não é Lavan, tá vendo? A nossa montanha não é montanha, tudo está falando de uma coisa só, dos níveis da alma, tá vendo? E é isso que os rabinos do Sud tentam explicar todo o tempo. Os que são, tá vendo? Ó, não é vela também. Então, o que que acontece? Os rabinos do Sud tentam mostrar isso para as pessoas. Mas os rabinos literalistas, o que eles querem? Eles querem manter a literalidade. Eles não querem que as pessoas aprendam sobre isso. Por quê? Isso aqui tudo é muito atraente, velas no Shabat, você pagar uma viagem para ir para um rio, e aí você pagar para um rabino para fazer um mikvê. Não, o mikvê tem a sua força, lógico, né? A gente sabe disso, né? Mas é para o corpo, não é para a alma, entendeu? A água não chega na alma, ela chega no corpo, tudo bem. Quem não gosta de tomar um banho, é um ato religioso, sei lá, mas veja, é mais para a alma, entende? A Torá, ela é para a alma, ela não é para o corpo. Muito bem. Agora que a gente entendeu que aqui nós temos constituído Nefesh, Neshama, Rua, né? E aí a gente tem a letra Rei também, que pode ser Neshama ou como um Nun, porque o Nun, ele pode ser Neshama ou Nefesh, ou seja, a abreviatura do nome, aqui é a primeira letra, Nun, mas também a letra Rei do nome divino está aqui embaixo e está aqui em cima também. Ó. Então aqui a gente tem um Rei, tá vendo? Por isso que aqui, ó, a gente tem Guimarães 250 e aqui a gente tem 255. Olha que bacana. Então, é muito legal, né? Tem muitas outras coisas, mas eu não vou ir muito fundo para a gente não enrolar a coisa principal. A gente entendeu que rio não é muito bem isso, porque o próprio rio contém as palavras de montanha e também de vela. E descobrimos que são níveis espirituais. Então, o que que seria Prat? No início, a gente já sabe também, ó, Pei é Netza. Netza, essa sefirazinha aqui, que também é chamada muitas vezes na Torá de Moshe, tá vendo? Então, a gente tá pegando o quê? Tá pegando a palavra Prat, tá vendo, gente? Ó, a palavra Prat, e já pegamos a letra Pei aqui, ó. Pei é o quê? É Netza, que é Moshe. Por isso, Moshe tinha 80 anos quando foi para o Egito. Veja, Pei vale 80. E a letra Resh? A letra Resh é também, além de ser a abreviação de Rua, é também a letra que está aqui dentro de Ode, que é a Haron. E a letra Tav? A letra Tav é a letra que liga, tá vendo? Esse sistema aqui até a letra de baixo, até Malhut, é a letra Tav, que é chamado muitas vezes de Yosef, que é a lua, tá vendo? E nesse caso, como a gente está no livro de Yehoshua toma o local de Yosef, porque ele é reencarnação de Yosef. Veja, se nós pegarmos essas duas letras aqui, o que está falando? Ó, Nefesh e Rua. E nós unirmos ela, o que que a gente vai fazer? Se a gente consegue chegar ao nível de unir Nefesh e Rua, ou seja, a palavra Ner, porque a alma do homem é a vela de Deus, o que que vai acontecer, gente? A gente vai ter uma surpresa, não é? A gente vai ter uma surpresa porque basta saber, a gente saber como faz as coisas. Então, se eu tenho a palavra Ner, que não é uma vela literal, mas
é um sistema espiritual. E aí eu sei fazer a condição, veja, a palavra né é dessa forma, 250. Eu mudo o eixo de lugar, ó, e fundo ele aqui, eu tenho o quê? A palavra, a letra Tav. Tá vendo? Então eu uni minha nefesh com meu Rua. O Rua desceu aqui de cima, ó, pelos estudos da Torá, da Kabbalah, ele desce até aqui. A gente sabe que esse mundo aqui, falando assim, não é, gente, de uma formatação intelecto espiritual, essa Malhut aqui é superior, porque a Malhut que a gente está é abaixo dessa Malhut. Então a pessoa começa a subir, tá vendo? Ela começa a acender o quê? A vela. Acender a vela não é você chegar numa sexta-feira e acender uma vela para um monte de entidades. É você acender a sua alma para o Boreu. Não tem nada a ver com o que eles fazem. Porque o que eles fazem está ligado a questões físicas, não é isso. A coisa aqui tem que estar ligada, não existe mais pureza para fazer esses atos físicos. A coisa aqui tem que estar ligada a essa ligação espiritual. Está vendo? Então, veja, a gente viu aqui as 3 letras. Nesse sentido, é isso. Só que a Torá, se ela está falando de Torá, por que ela está falando de Torá e para que ela está falando de Torá? Não é? Deixa eu só fazer uma paradinha aqui e perguntar novamente. Gente, vocês entenderam? Eu entendi, Moré, que tudo que o senhor está explicando aí é espiritual, nada aí no literal. Então, vocês, se mais tarde, 10 horas, eu perguntar para vocês sobre isso, vocês vão saber falar, mais ou menos, não é saber tudo, lógico, né? Já aprenderam, pegaram a essência da coisa? Sim. Peguei e tô pegando, né? Aprendendo. Então, devagarzinho vai aprendendo. Está aprendendo, deu para entender, deu para acreditar, deu para ver, isso que é importante. Deu sim, Moré. Muito bem, para mim, particularmente. Então tá, isso que é importante, porque quando a gente está dando aula, a gente quer que o aluno, não importa a gente repetir, refazer, porque no final vocês têm que aprender, né? Tem que saber, não, agora eu entendi, agora eu cheguei à conclusão aqui, e quer dizer, ninguém mais vai me enganar, não é possível, né? Então veja, aí agora a gente chegou no Rio Eufrates, na palavra Frates. A gente viu que tem toda essa conotação aqui. Agora, por que a Torá está falando da Torá e por que a Torá ela está usando esses termos? Então, ela fala isso porque ela quer ser estudada, né? No sentido de ela quer ser estudada, é que ela é um livro espiritual e que esses acessos espirituais você só irá conseguir através do estudo da Torá. Por isso que quando você está falando do rio Eufrates, como a gente vai ver, a gente viu que não é um rio, né? A gente viu que o Líbano não é o Líbano. A vela não é a vela, o morro não é o morro, né? Então, vamos ver o que é o rio Eufrates. Vamos ver aqui, numa condição, o que é o rio Eufrates. Deixa eu só achar aqui o nosso texto. Gente, cadê você? Ah, está aqui. Vamos ler na primeira condição aqui. A gente não vai ler todo o parágrafo do Zohar. Na primeira condição. Ó, este é o significado de um rio saiu do Éden. Então, ele vai citar aqui de novo, ó, Venahá, ó, que a gente acabou de ver que não é literal. Tá vendo? Então, ele fala, ó, eis que um rio saiu do Éden para regar o jardim. E daí se separou e ramificou em 4 riachos. Agora, para pensar. Moré, se não é rio que saiu do Gan Éden, o que é que saiu? A presença divina, Maíne e Kuvim, que são as águas femininas. Então, isso aqui não está falando que saiu um jardim do Éden lá. Não, não tem nada a ver. Isso aqui é espiritual. Então, ele saiu para regar o jardim, daí se separou e se ramificou em 4 riachos. Está vendo? Bereshit 2:10. Os sábios, os riachos, está vendo? Corresponde a 4 sefirotes.
Vamos lá. Quais sefirotes são esses riachos? Hesed, Gevorah, Netzah e Yod. Vamos lá no nosso slide para a gente ver. Quais são os 4 riachos que saíram? Né? Vamos ver, ó. Hesed, não foi isso? Ó. Hesed. Então, a gente já tem aqui Hesed. Deixa eu ver aqui de novo, gente. Deixa eu ver se seguiu a ordem certa. Ó, perdão, gente. Deixa eu ver aqui. Ó, 4 sefirot. Hesed, Gevorah, Netzah e Yod. É porque não falou de Tiferet, por isso que eu fui lá conferir. Ó. Esses 4 rios são quais? Vamos botar aqui, vamos botar uma setinha que é melhor. Ó, esses 4 rios são, né, Hesed, Gevorah, são os 4 rios, tá vendo? Não tem nada a ver com rio. Netzah e Yod. Ele não falou aqui, não falou de Tiferet, tá vendo? Então, vamos lá, para fixar mais ainda, esses 4 rios que estão saindo do Éden, está referindo-se a exatamente a Bereshit 2:10 são quem? Olha, Hesed, aqui ó, um rio, é uma metáfora, tá vendo? Ó, uma metáfora. O outro é a mesma coisa. Então veja, ó, o outro rio, são na verdade as sefirotes. Tá vendo? São linguagens metafóricas. E aí ele continua aqui falando, olha, são essas sefirotes, que corresponde a 4 bandeiras das tribos. Tá vendo? Ao mesmo tempo, elas representam também 4 bandeiras das tribos. Hesed é o braço direito. Veja, então, quando a gente está falando de Hesed, a gente está falando, ó, lembra-se, quando a gente está lendo o livro Anatomia da Alma, eu vou perguntar para vocês o que significa esse livro, o título desse livro. Alguém pode me ajudar? É uma percepção da árvore sefirótica, onde Tá mostra falando... os 3 nomes da alma. Mas está falando, preste atenção, aprendi essa com a Morá Patrícia. É anatomia do corpo ou anatomia da alma? Da alma. Tá entendendo? Ali não está falando nada do corpo. É anatomia da alma. Se não souber levar a literatura, um entendimento, você leva isso para o lado corporal. Vamos lá. Algumas proibições no judaísmo, só para a gente entender. Cortar a unha e deixar no chão, se alguém pisar, eles levam isso a sério. Não corta a unha, não joga. Não está falando disso, a Torá? A Torá fala de unhas. Porque a questão biliar, enfim, do fígado e a raiva. Pode ser que tenha uma pessoa que tenha sei lá, uma doença, eu não sei também, né? Mas que tenha aí, que mexa com essas coisas, isso não significa que ela seja uma pessoa raivosa. Também não estou falando que certas coisas no corpo não mexem com o humor da gente, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que a Torá, ela está falando de coisas espirituais. Por quê? Porque existem muitas argumentações em relação a isso. Por isso que o nome do livro é Anatomia da Alma, não é Anatomia do Corpo. Porque o próprio Torá fala do corpo de Adão, que é o quê? Uma formatação do corpo humano. Aí você vê, né, a própria questão da composição do tetragrama sagrado, quando a gente vê, e a gente já falou isso algumas vezes com vocês, ele tem essa composição exatamente, não é, gente, de estar trazendo ali um corpo humano. Então, se você pega o tetragrama, não é que o Eterno, né, gente, ele tem um corpo humano, etc., mas ele lembra que tudo que ele fez, não é, foi para o homem. Tudo que ele fez foi para o homem. Então, como se diz, o homem, a Torá foi feita para o homem.
A Torá, ela foi construída para o homem. E aí, o que acontece? A gente tem que, então... Deixa eu só estar tentando aqui, meu Deus. Deixa eu botar aqui uma caixinha de texto. Então, o que acontece? O homem, ele é a constituição principal da Torá. Mas isso não significa, de forma nenhuma, também não significa que a Torá não está falando do corpo, né? Mas o corpo, ele é o quê? Ele é uma formatação para você cumprir a Torá. Ele não a Torá mesmo, ela não está falando do corpo, porque ela sabe que o corpo ele já está sentenciado. O que acontece no final das nossas vidas? A morte. O corpo ele já está sentenciado. A Torá está falando para a gente, olha, vocês receberam um corpo, mas não se apegue muito a esse mundo aí, tá vendo? Porque vocês vão o quê? Vocês não estão aí para sempre, vocês estão aí por aí para evoluir a alma de vocês e vocês vão voltar. E é verdade, né? Só não acredita quem não acredita em Deus. Veja, aí você tem a letra rei, veja, aqui tem o quê? A composição de um corpo, tá vendo? Mas isso aqui é um corpo? Não é um corpo, isso é o nome divino, Yud-Kei Vav-Kei. Mas não é um corpo, isso é um corpo espiritual, a árvore sefirótica. Mas não parece um corpo aqui, parece o rabino, ó. Não, é que Deus nos construiu assim, tá vendo? Inclusive, o próprio DNA tem uma gematria 26. Mas o mais importante é o corpo? Não, o mais importante é a alma, que vai fazer, né, que o corpo vai ajudar a evoluir através do estudo da Torá. Agora, vamos voltar aqui. Então, ele diz aqui, ó, Hesed, tá vendo? Ó, é o braço direito. Então, a gente sabe agora que quando está falando de braço, está falando do braço direito, que é o quê? Hesed. É a Sefirá. Aí ele segue aqui. Naquele momento, aqueles que buscam sabedoria devem virar para o sul. Tá vendo? Mais uma linguagem metafórica. Por quê? Sul também é Hesed. É a mesma coisa de braço direito. A mesma coisa também de água, que também é Hesed. A mesma coisa de Mihael, que é Hesed. É a mesma coisa. Às vezes as pessoas não avançam nos estudos porque ela fica tentando, mas é tanta coisa. Não é tanta coisa. São muitas palavras usadas metaforicamente para algumas situações, porque sempre vão ser as 10 árvores sefiróticas, as 22 letras hebraicas, 10 sefiróticas. Por isso que eu falei para vocês, olha, aprendam as letras sefiróticas que vocês já vão estar matando tudo praticamente. As letras hebraicas, perdão. Os caminhos, vocês vão estar matando tudo. Vocês já vão saber praticamente tudo. Só vai ser agora encaixar, ó, sua Hesed. Braço direito é Hesed. Quem busca a sabedoria deve meditar em suas orações em direção a Sefirá Hesed. Ou seja, o braço direito ou ao sul, que fica ao sul, tá vendo? E desenhar as sefirotes de Rorimá. Por que ele está falando isso aqui? Olha, você deve fazer isso, que você deve desenhar? Não, ele está falando isso aqui, ó, tem que ter a ligação Rorimá com Hesed, uma acima da outra. Tá vendo? Então ele está fazendo, vai ter toda uma explicação, sabedoria, Rorimá, que é a luz de sabedoria, Rorimá, e Hassadim, luz de misericórdia. Veja, não é um conceito que eu tenha que pegar e, sabe, montar com as mãos. Isso é interno. Agora, essa força vai dar certo quando ela está correta, porque a luz de misericórdia desce. Rorimá, misericórdia. Aí, por exemplo, você vai falar de tela. O que é uma tela? Uma tela é quando você decide não receber para si mesmo. Tá vendo? Exatamente. Inclusive, aqui vai falar de Mihael. Né? Mihael tem o nome dele, está por aqui, eu vi e sumiu já. Ah, está aqui, ó, Mihael. Eu não sei se ele vai citar aqui no texto. Né? Ah, está aqui, ó, o anjo Mihael. Então, veja, Sefirá Rorimá para si mesmo. O acampamento do anjo Mihael será regado por ele e receberá uma abundância de Hesed. Por quê?
Quando a gente viu, num shiur lá atrás, a gente falou, os filhos de Israel desceram no Egito, não sei o que, 70 almas, o que estava falando lá no Zohar? Aquilo ali era toda a quantidade de anjos que desceram com o Eterno, não eram homens. Mas a gente leva para o literal. A gente gosta do literal, a gente gosta de uma vela, a gente gosta de pagar 20 mil reais, 30, 40 mil reais para ir para Israel. A gente gosta de pagar a vela caché, que é muito mais cara que a vela comum. A gente gosta de viajar, a gente tem que passar pelo rio, a gente tem que molhar o nosso corpinho no rio. Mas a gente está percebendo que não é nada disso. São coisas da alma, e o corpo vai lutar para a gente não entender isso. Veja, então, olha quanta coisa a gente está aprendendo aqui. Juntamente com o acampamento de Yehudá e duas tribos, né, Gevurá, que é o braço esquerdo. Agora, o que a gente está vendo aqui? Olha, a gente está falando só de uma coisa. Agora a gente está falando de Gevurá, o lado esquerdo, o braço esquerdo. Então, veja só. Se a gente pega a organização das tribos, né? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu acho esse slide. Aqui, ó, organização das tribos. Deixa eu ver se vai abrir. Está reparando? Não deu. Está aqui, não tem problema. Olha, a gente está falando, veja, no primeiro lado a gente falou de Hesed, do lado de Hesed. Deixa eu conferir aqui só a tribo que era, olha, era Hesed e estava ligado o anjo Miguel, né? Então veja, vamos ver aqui. Onde está o anjo Miguel aqui? Deixa eu só... Me achar aqui, ó, Rafael, tá vendo? Ó, Rafael, Uriel, Gabriel, e aqui eu tenho Miguel, tá vendo? Miguel, ele está ligado a Nissan, Iá e Tevet. Primeiro mês, o segundo e o 10º. Não é a aula da gente, veja. Ligado a esses planetas, Marte, Vênus, Saturno. Tá vendo? Rubem, Áries, Simeão, Touro, Gade, Capricórnio. Agora veja só. O que a gente viu? Isso aqui é o braço direito, o lado direito da árvore sefirótica aqui. Tá vendo? Aí, o que acontece? Vai ter o lado do acampamento do Rafael. A gente está vendo agora Gevurá, que é o lado de Gabriel. Está vendo aqui embaixo? Ó? Que é o braço esquerdo, braço direito e braço esquerdo. Tem a letra Nun, Escorpião, Aquário, Psade e o Sami Naftali. É o mês de Resvan, Shevat e Kislev, tá vendo? E tem os planetas, os sefirotes que vão estar acima. Então, veja, é tudo uma metáfora. Não está falando, então não era um acampamento no deserto? Não, não era. Não era, olha, era o lado das espiritualidades, da alma, do lado esquerdo, braço esquerdo, que está escrito naquela época. Quem buscar riqueza deve se virar para o norte, ou seja, para Gevurá. Então, olha, quem buscar riqueza sabe que vai dar ruim, porque norte é o quê? Sul é Hesed, norte é Gevurá. Quem procurar enriquecer deve meditar em sua sefirá de Gevurá. Está vendo? Se Gevurá é julgamento, que é o norte, está vendo? Aí mudou. Ó. O norte é a mesma coisa, é Gevurá, é Gabriel, é o norte. E o acampamento do anjo Gabriel é regado por ele juntamente com o acampamento de Dan e duas tribos. Né? Nessa, agora veja, a gente viu aqui, o mais importante é a gente ver essa parte, que a gente está entendendo da parte da anatomia. Veja, aí ele segue aqui agora, ó, Netza, tá vendo que ele acabou de citar acima? Netza, que é Moshe, que é essa sefirá aqui, olha, exatamente, eu sempre mostro para vocês, ó, essa sefirá aqui, ela é o quê? Ela é a perna direita, tá vendo? A perna direita.
e o acampamento de Nuriel é regado por ela, juntamente com o acampamento de Reuven. E 2 tribos com ele. Ode é a perna esquerda. Veja, é preciso, eu repito aqui, Ode é a perna esquerda. Vamos lá. Braço direito, Gevurá, Hesed, braço direito, Hesed, braço esquerdo, Gevurá. Perna direita, Netza, perna esquerda, Gevurá. Que também vão estar acompanhadas dos seus anjos. Da qual se diz em referência a Jacó, e mancou sobre a coxa. Agora, veja que coisa legal. Quando a gente vai ler a Torá, a gente imagina o quê? A gente imagina logo, poxa, o Jacó lutou com um anjo, não é? Esse anjo feriu a perna de Jacó, mas não é uma perna literal, é a Sefirá hoje. Está entendendo, gente? Deu para entender? Deu sim, Moré. Não, Tá ele dando para não entender feriu. sim, Mário. Por que ele está falando que ele feriu a questão de Jacó? Porque Jacó é Tiferet. Então, se o anjo ele atinge Ode, que é Aharon, aí tá vendo quantos nomes a Sefirá Ode tem? Aharon, pode ser Reish, enfim. Então, ele feriu com a letra Reish, que a letra Reish é uma letra ruim, como a gente já sabe. Da qual se diz em referência a Jacó, e mancou sobre a sua coxa, ou seja, ele mancou sobre, qualquer ser humano pode mancar sobre Ode. Bereshit 32, 32. O acampamento de Rafael é responsável pela cura durante o exílio e é regado por ele como um acampamento de Efraim e 2 tribos. Aí vai ter toda uma explicação aqui que a gente só deu uma rabiscada por cima. Agora vocês já entenderam no nível, não é? Vocês entenderam no nível, vocês podem falar, poxa, agora a gente já está mais esclarecido aí quando a gente for ler o livro Anatomia da Alma, Cabala para Mulheres, né? Tudo isso a gente vai ter que ficar mais esclarecido quando... É por isso que é importante saber, não é? É por isso que é importante saber, porque... Antes, Moré, quando o senhor dava aula, passava assim, pela minha cabeça, eu não sabia o que era Gevurá, não sabia o que era Orimá, eu não sabia de nada disso, mas agora está encaixando as coisas, sabe? Depois de quase um ano, hein? Muito difícil, achei muito difícil, mas Baruch Hashem que está começando a encaixar, tá? Amém. Então vamos lá. Imagine vocês descobrirem isso tudo sozinhos, né? Ia ser mais difícil, né? Imagina, é muito difícil, não é uma coisa fácil, né? Então tem que ter alguém para explicar para a gente. Agora vamos para outra explicação. Lembra que a gente falou de 4 rios, a gente falou de 4 braços, de 4 pernas, etc. E o que tem tudo isso a ver? Vamos ver aqui, Outra explicação do verso, né, dos 4 rios que saíram, e a gente vai falar do Eufrates e tal, é que de lá foi separado e ramificado em 4 riachos, que é o segredo dos 4 sábios. Olha só, existe um segredo dos 4 sábios? Existem. Quem são esses? São Ben Azai, Ben Zomar e o outro era Rabi Akiva, que entrou no Pardes. Agora entrou, encaixou tudo aqui, Dona Ruth, Dona Maria, Dona Catarina. Caramba! Encaixou tudo agora, tá vendo? Tudo ficou encaixado. Então, que está falando desses 4 rios, também não são 4 rios, são 4 referências ao quê? Ao sistema que a gente está estudando, chamado sistema o quê? Pardes, isso mesmo, tá vendo? O sistema Pardes. Veja, são 4 letras, Pei, 3, Dalit, viu, matou-se. Então, quer dizer que está falando de 4 Pardes, de 4 sábios, isso, os 4 sábios da Torá. Veja, os mesmos 4 sábios, eles são uma alegoria. Está vendo como tudo é escondido? Eles são uma alegoria. Qual é a alegoria? Que cada um deles, são 4, correspondia a um nível. Veja só.
A história dos 4 sábios entraram no Pardes, Pomar, paraíso em hebraico, é uma alegoria profunda do judaísmo místico. E os destinos de cada um deles se alinham perfeitamente com os 4 níveis de interpretação da Torá, representado pelo acrônimo Pardes, Pesha, Remes, Drash e Sod. Os 4 níveis e seus segredos. Pesha, nível simples, aquilo que você lê em hebraico, não que você lê em português. Esse é o nível simples. É o nível literal, tá vendo? Ele é literal e ele também é o quê? Superficial, mas é santo, porque é dele que se extrai os segredos, tá vendo? E o sábio que se detém apenas no peixe não corre risco, mas também não alcança a plenitude do segredo, na verdade, não alcança a salvação, né? Remes, nível de alusão. Esse aqui está relacionado ao Ben Azai. Ele representa um estágio de busca, as insinuações, a guimatria, os códigos numéricos. Ben Azai olhou e morreu, física e espiritualmente. O segredo aqui é que a mente, ao se concentrar em excesso em alusões e abstrações desconectadas, pode perder o chão da realidade. Quanta gente, a gente pode até falar, pô, Moré, mas eu vi tanta gente estudando a Torá no nível básico, fazendo comparações, etc., mesmo em português, e perderam a fé, não tem mais fé. Inclusive, são os que mais estudam que perdem a fé mais rápido. Aí vem o nível Drash, que é o sábio Benzomar, está relacionado a ele. Refere-se à exegese, à comparação, à expansão da narrativa. Benzomar olhou e enlouqueceu, ficou transtornado. A análise cabalística sugere que ele se aprofundou demais em especulações, parábolas, interpretações subjetivas, pode levar à perda de equilíbrio mental e à incapacidade de distinguir a realidade do simbolismo. O Sod, está vendo? Nível do segredo místico. O sábio relacionado aqui é Ben Avuia. É o nível mais profundo. A Cabala é aquele que entra no Sod sem preparo. Ben Avuia olhou e cortou as plantas, virou herege. Ele está vendo? É uma metáfora, ó, virou herege. O segredo é que acessar o místico, né? Se o fundamento for fraco, o sábio pode usar a luz para negar a base peixa, tornando-se um herege, ou seja, negando a própria Torá, de onde se tirou os segredos. O triunfo, o Rabi Akiva, ele é o único que entrou em paz e saiu em paz. Ele conseguiu sustentar o conhecimento do Sod de Cabala porque o seu fundamento peixa e a sua devoção era inabalável. Ele compreendeu que o segredo não está na anulação dos níveis mais baixos, mas em sua integração. A verdadeira lição é que o caminho da sabedoria, Rorimá, só é seguro quando percorrido com integridade, fundamento, permitindo que o sábio veja a luz do segredo a ser consumido por ele. Agora, o que fica aqui? Aqui ele está falando dos estudos da Torá, ele não está falando literalmente dos sábios. Ele está falando dos níveis da Torá, como eles devem ser equilibrados e aprendidos. Por quê? Muita gente perde a fé quando a gente fala, olha, uma pata do boi, que é fendida, que você deve comer, você está numa dieta kasherut, isso não tem na Torá, é a árvore sefirote. Aí a pessoa, poxa, se é assim, então não vou mais acreditar em nada. O que é isso? Porque, para mim, religião era comer carne de boi, não comer carne de porco. E a gente está falando, não, a gente está falando do universo, de coisas inimagináveis. Não, mas aí para mim não serve, não. É isso que acontece. Então, vamos continuar aqui. Veja, então a gente falou, né, falou desses 4 níveis, a gente falou de 4 rios. A gente está vendo, né, aqui que os 4 rios, eles são exatamente representados por esses 4 níveis que a gente acabou de ver a história da Torá. Então, ele fala assim, ó, ele vai explicar aqui tudo que a gente já explicou. A parte consiste nas iniciais da palavra peixe, significado literal da Torá, remes, dicas e alusão, drash, interpretação homilética e sod, segredo. Um dos 4 sábios entrou no rio de Pishon. Tá vendo? Aí já está citando lá o que é o rio de Pishon. É peixe. Não está falando nada de rio, que é um nível espiritual elevadíssimo para quem alcança.
que alude a peixe, o significado literal. A Torá que brilha no pomar, como pichon, é composta de pichonê, literalmente minha boca repete, porque né, tem essa coisa da letra P e ser a boca, e etc. Repete alahá, que é o significado literal. O segundo entrou no rio Gihon, onde está sepultado aquele que está escrito tudo o que passa na barriga, do hebraico Garrom, vai estar 11:42. Isso se refere a Moshe, que é o segredo da letra Vav de Garrom, que é a grande letra do meio da Torá. Veja, a gente já vai ver isso. Essa letra é a letra central da Torá. Esse também é um aspecto de Gabriel que consiste na letra Gavá, porque Gavron, né? Ó, Gabriel, que é o segundo nível. E a Gevurá de El. Dele está escrito: há um homem, o hebraico Gavé, cujo caminho está escondido e de quem Elohá rastreou. E ele mesmo, aí está em 3:23, que significa que a razão para ele esconder os seus caminhos e não se revelar por completo, porque Elohá o protege o protege por causa da deficiência de Moshe. E por isso que nenhum homem sabia o local do seu sepultamento, nem o fará até o fim em que será revelado lá. Isso porque o local do defeito é o local do sepultamento, e como não havia defeito nele, ninguém sabia onde ele estava enterrado. Somente no final da correção, depois que a perfeição de Moshe foi revelada, a deficiência será distinguida pela perfeição e será revelada. Este é o segredo do lugar do seu enterro. Este é a parte remes, está vendo? Ó? O segredo aqui é a parte remes, dicas da Torá. Ou seja, tudo isso é uma grande alegoria de estudo de Torá, inclusive a morte de Moshe. Porque só no final as pessoas vão descobrir onde ele está enterrado, porque só no final as pessoas vão descobrir realmente o que é a Torá. E os sábios são informados por dicas, tá vendo? Essas coisas são informadas por dicas, porque nunca ninguém iria imaginar uma coisa dessa. Aí ele continua aqui. O terceiro dos 4 sábios entrou em Redekel, que é um rio, nas letras Het, Dalet, Kaf, Lamed, que alude a um afiado, ou seja, do hebraico Had, a língua irrepreensível que é rápida, da palavra Kal, e dá explicações homiléticas. O quarto dos 4 sábios entrou no Eufrates. Agora sim a gente chegou onde a gente quer, que é a corrente mais interna, onde a procriação do hebraico priá ocorre com a semente extraída do mais íntimo cérebro. Então, Ben-Zomá e Ben-Azai, que entrou na concha da Torá, foi afetados por ela, mas Rabi Akiva, que entrou na parte interna da Torá, teria saído e entrado e saído em paz. Então, veja aqui, o que é Eufrates? É o segredo da Torá. O que o Eterno ele está falando aqui? Olha, vocês atravessarão, vocês receberão o rio Eufrates. Vocês passarão por eles, não é? Olha só, o rio Eufrates. Quando a gente lê tudo isso aqui, se a gente não tiver remes, todas as ligações, a gente não chega a lugar nenhum. Ó. Então, aqui são os segredos da Torá, tá vendo? Então, vocês, ó, todo lugar que a sola do vosso pé pisar, desde o deserto, Bar Midbar, ao Líbano, Libanon, que são os 32 caminhos de Torá, com o portal 50 Num, desde o rio Eufrates, desde o Sode da Torá, ao mar ocidental. Tanto eu acho que não é na próxima aula que a gente vai falar sobre isso. É na próxima aula, senão não vai dar tempo aqui da gente ver, entende? Então, veja só. Agora a pergunta que fica, né? Será que vocês entenderam? Será que quando chegar 10 horas, eu vou perguntar, gente, o que vocês entenderam? Vocês vão ficar que nem ontem? Não sei o que é, não vi. Né? Tem que ficar ligado aí para o Moré ficar ligado aqui. É vocês daí e eu daqui. É pai e bola, entendeu?
É para lá e para cá.